Com sua ousadia, ele desafiava pista molhada, curvas perigosas e a velocidade de seu carro. E por isso, juntamente com as suas vitórias e números impressionantes, ele é considerado por muitos um dos maiores pilotos de todos os tempos, tornando-se um mito, uma lenda, um herói. Seu nome, Ayrton Senna da Silva, ou Ayrton Senna do Brasil. Oi gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Deise Oliveira, sou gaúcha de Porto Alegre e eu tô realmente muito animada para gravar esse primeiro vídeo aqui do meu canal Fez História. E eu resolvi começar pelo Ayrton Senna, porque neste mês de março ele estaria completando aí seus 63 anos, se ainda estivesse conosco. Antes da gente começar a falar do Ayrton, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like logo no início do vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer nesse oceano gigante que é o YouTube. E então inscreva-se agora no canal, ative as notificações para ser o primeiro a assistir. Vamos juntos atingir a meta de 1000 inscritos que eu estipulei. E para me ajudar ainda mais, deixa seu like logo no início do vídeo, assim me ajuda muito na divulgação. E chega de conversa e vamos começar logo o vídeo que esse fez história. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de maio de 1960, ou seja, exatamente hoje, o dia que eu estou postando esse vídeo, o Ayrton, como eu disse antes, completaria seus 63 anos. Vindo de uma família abastada, filho do empresário Milton da Silva e Neide Senna da Silva, Ayrton ele tinha 2 irmãos, que eram o Leonardo e a Viviane. Criado na zona norte de São Paulo, Senna frequentou escolas católicas e isso ajudou ele a se identificar bastante com a religião, fazendo com que ele crescesse extremamente religioso, digamos assim. Tanto que ele criou o hábito de abrir e ler algumas passagens da Bíblia durante as viagens ou até mesmo antes das corridas. Ele era um estudante bastante dedicado, prestava muita atenção nas aulas para não precisar estudar depois, porque a sua paixão pelas corridas de kart consumia grande parte do tempo livre e ele não gostava de perder tempo estudando, então ele aproveitava o máximo que podia dentro da sala de aula. Essa paixão pelo kart começou desde muito cedo, aos 4 anos de idade. Ele ganhou de presente do pai Milton seu primeiro kart, que o próprio pai, que amava automobilismo, fez para ele. Ele começou a praticar em uma pista de kart no terreno perto ali da sua casa. Desde muito cedo ele já gostava de pilotar de um jeito bem peculiar, mas calma, eu tô falando do seu triciclo que ele pilotava de um jeito que parece até um pouco desconfortável para muitos, mas até que o moleque gostava. O pai do Ayrton foi um grande incentivador do amor do filho pelas corridas. Ele costumava pegar um caminhão grande e levar o Senna e os amigos para correrem de kart em uma estrada recém-asfaltada, um bairro próximo ali, vizinho. Ayrton começou a competir de forma amadora aos 9 anos, mas foi aos 13 que aconteceu a sua primeira vitória, a sua primeira corrida oficial pelo kart, né? Foi no cartódromo de Interlagos, que hoje leva o nome de cartódromo Ayrton Senna. A prova foi em julho de 1973. Ele ganhou ao menos uma corrida de kart por ano. Então, gente, imagina só o talento do Ayrton. Em sua adolescência, Ayrton Senna começou a competir em corridas de carros profissionais e se destacou rapidamente como um dos melhores pilotos do Brasil, ganhando diversos campeonatos regionais e nacionais. Em 1981, ele decidiu se mudar para a Europa para competir num nível mais alto, né, em nível internacional. Durante seu amadurecimento como piloto de automobilismo em competições de kart, Ayrton Senna obteve muitas vitórias e ganhou títulos de campeonato em níveis paulista, brasileiro e sul-americano. É notável que a paixão que ele descobriu durante essa fase foi fundamental para o seu sucesso como campeão em todas as competições que ele participou. Ao longo da sua carreira no kartismo, Ayrton Senna participou de 5 campeonatos mundiais. A primeira vez que competiu foi em 1978, na cidade francesa de Le Mans, onde obteve o 6º lugar. Nas edições seguintes, conquistou 2 vice-campeonatos consecutivos em Estoril, Portugal, em 79 e Nivelles, na Bélgica, em 1980. Todos esses campeonatos aconteciam normalmente em setembro. A partir de 1981, Ayrton Senna decidiu que já era hora de ingressar nas competições automobilísticas europeias, mas ainda assim não abandonou seu grande amor de infância e adolescência, né, o
kartismo. Ele competiu no Campeonato Mundial de Kart daquele ano em Parma, na Itália, e terminou em 4º lugar. No entanto, a sua última participação foi em 1982, em Kalmar, na Suécia, onde terminou em 14º lugar. Ayrton estava completamente concentrado na Fórmula Ford 2000, onde havia acabado de conquistar o título europeu e britânico após o título de 1981. Senna cogitou em desistir e voltar para casa, porque estava muito difícil de se manter na Europa. Então, ele ganhou um novo carro para a temporada de 1982. O carro era equipado com pneus slicks, asas dianteira, traseira, além de um motor de 2.0, que era um pouco mais potente. E isso foi crucial para o Senna decidir continuar e ir atrás do seu sonho. O projeto para 1983 era competir na Fórmula 3, que seria o último passo antes dele alcançar aí a Fórmula 1. Disputando os campeonatos britânico e europeu, Senna quebrou todos os recordes possíveis das competições. Em 12 de setembro, outro recorde imbatível, 9ª vitória consecutiva na categoria, algo que jamais seria repetido por outro competidor na Fórmula Ford 2000. Os números finais da temporada daquele ano impressionaram, foram 22 vitórias, 18 poles, 22 voltas mais rápidas e 516 pontos conquistados em 28 provas disputadas. O aproveitamento de vitórias da FF 2000 foi de 78,5%. Com um desempenho impressionante nas pistas, Ayrton começou a atrair os interesses das equipes da Fórmula 1. No entanto, ele decidiu não pular nenhum degrau e seguir caminho, fechando contrato para correr na Fórmula 3 inglesa em 1983, ganhando o campeonato logo no seu primeiro ano. No final de 83, Ayrton sim realizava seu grande sonho, estava fazendo teste para 4 equipes da Fórmula 1, fechando o contrato com a Toleman. O anúncio saiu em dezembro daquele mesmo ano. Após, ele correria também pela Lotus, McLaren e Williams. Então, em 1984, ele fez a sua estreia na Fórmula 1 pela equipe Toleman. Na 6ª corrida de Ayrton Senna na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Mônaco, o que os brasileiros já sabiam se tornou mundialmente conhecido. Era apenas uma questão de tempo até que o jovem piloto da Toleman, de apenas 24 anos, ingressasse no hall dos grandes pilotos, aí, dos grandes nomes de pilotos da Fórmula 1. Sob forte chuva, Senna largou em 13º lugar e ultrapassou diversos adversários, descontando rapidamente a diferença para o primeiro colocado, que era o Alain Prost. Em uma decisão polêmica, a direção da prova interrompeu a corrida na volta 32. Senna chegou a ultrapassar o Prost em primeiro lugar, mas em caso de bandeira vermelha, a volta anterior é considerada e a vitória ficou com o Prost. Foi a primeira vez que os dois maiores rivais da história da Fórmula 1 subiram ao pódio juntos. O mundo inteiro viu que o Senna era capaz e, em poucos meses, no início da temporada de 1985, no GP de Portugal, o brasileiro conquistaria sua primeira vitória, também em condições de chuva, já pela equipe da Lotus. Em 1988, Senna se juntou à equipe da McLaren, onde teve uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1. Senna conquistou seu primeiro título mundial nessa temporada, vencendo 8 corridas e superando o Prost em 3 pontos na classificação final. Senna venceu seu segundo campeonato em 1990, novamente, batendo o Prost na disputa pelo título. Durante os anos em que esteve na McLaren, Ayrton consolidou sua posição como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, conquistando 3 títulos mundiais em 1988, 1990 e 1991, e estabelecendo uma forte parceria com a Honda, o que transformou em um ídolo no Japão. Durante essa época, era comum cenas de histeria entre fãs brasileiros, tanto no Japão como no Brasil, onde suas vitórias épicas 91 e 93 levaram multidões a invadir a pista. Além disso, Senna inspirou uma geração de pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, que imitaram sua pintura de carro e até mesmo o capacete, respectivamente. Em sua última corrida pela McLaren, em Adelaide, na Austrália, Senna venceu de forma magistral, mesmo tendo um carro inferior, e foi homenageado pela cantora Tina Turner, que disse ser fã de Senna, convidando-o para o palco, cantando a música Simple the Best. Em 1991, Senna conquistou seu terceiro e último campeonato mundial, vencendo 7 corridas na temporada. Ele continuou a competir na Fórmula 1 até sua trágica morte em 1º de maio de 1994,
no GP de San Marino em Bolonha, na Itália. Na sétima volta, Senna sofreu um acidente fatal na curva Tamburello, no circuito de Imola, quebrando a barra de direção e atingindo um muro em alta velocidade. Senna bateu violentamente contra um muro de concreto a mais de 300 km por hora e morreu instantaneamente. Ele chegou a ser levado de helicóptero para o hospital, mas foi decretado morto algumas horas depois, aos 34 anos de idade. A morte de Ayrton Senna foi um momento trágico para o mundo do automobilismo e para o Brasil em geral. Ele era um ícone nacional e a sua morte foi um evento traumático para o país. A investigação sobre o acidente levou a mudanças significativas na segurança da Fórmula 1 e muitas das medidas de segurança introduzidas na época ainda estão em vigor até hoje. Ele foi homenageado em todo o mundo e se tornou uma lenda do esporte. Senna deixou um legado duradouro na Fórmula 1, sendo considerado por muitos como um dos maiores pilotos de todos os tempos, sendo lembrado também pelo seu carisma e dedicação. Além das corridas de carros, Senna dedicava-se a jet skis, motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Ele também administrava diversas marcas e empreendimentos, além de ter patrocinado vários programas de assistências filantrópicas, principalmente as ligados a crianças carentes. Esse era um lado do Senna que poucos não, né? Mas esse era um lado de Senna que realmente fazia muita diferença. Essa coisa dele querer ajudar e melhorar as condições de vida de muitas crianças de baixa renda do Brasil. E ele era um cara muito humilde, então ele não ficava divulgando isso e fazendo isso para ganhar status nem nada disso. Ele fazia isso de coração mesmo. Ele chegou a falar com a sua irmã sobre a ideia de criar uma instituição filantrópica para crianças carentes. E depois de morrer, a sua irmã Viviane Senna fundou o Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental que oferece oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens de baixa renda. Além disso, o personagem Seninha foi criado com a intenção de atingir o público infantil com os ideais do piloto, como superação, dedicação e gosto pela vitória. Sobre seus relacionamentos, ele era extremamente discreto. Ele teve 5 namoradas sérias, já que ele era muito focado na carreira, e são elas: Lilian de Vasconcelos, com quem casou-se em fevereiro de 81, mas o relacionamento durou apenas 8 meses. Namorou também Adriane Yamin, Xuxa Meneghel, Cristine Ferracucci e Adriane Galisteu, que na época era modelo e foi namorada do Ayrton. Em 10 anos de Fórmula 1, ele é um mito do automobilismo mundial. A sua história de sucesso inclui 161 GPs disputados, 65 pole positions, 41 vitórias, 2.282 voltas na liderança, 19 voltas mais rápidas e 3 campeonatos mundiais na Fórmula 1. E ainda hoje detém o título de maior vencedor da história do GP de Mônaco, com 6 vitórias. E para quem ficou comigo até o final desse vídeo, eu vou falar 5 curiosidades sobre o Ayrton Senna. Senna era fluente em inglês, espanhol e italiano. Ele usava seu conhecimento de idiomas para se comunicar com seus engenheiros durante as corridas. Senna era conhecido por sua ética no trabalho incansável e por seu compromisso em melhorar constantemente seu desempenho. Ele era um estudioso meticuloso das pistas e dos carros em que corria e costumava passar horas analisando os dados, discutindo isso com seus engenheiros. Phil Collins, Milton Nascimento, Tina Turner, Michael Jackson, Madonna são alguns dos músicos preferidos de Senna. Ayrton Senna gostava de futebol e torcia para o Corinthians, mas ele mesmo era péssimo jogador. Ele até tentava, mas não tinha talento para o esporte, e isso ele assumia para ele mesmo e para todo mundo, ele não escondia nada. No documentário do Ayrton Senna, lançado em 2010, a irmã dele, Viviane, revelou que um pouco antes da sua morte ele abriu a Bíblia em uma página e naquela manhã quando ele acordou e pediu para Deus falar com ele. Abriu a Bíblia e leu o texto que falava que Deus ia lhe dar o maior presente de todos, que era ele mesmo. E nesse dia foi o dia que o Ayrton veio a falecer. Curiosidade bônus é que o Autódromo de Interlagos inaugurou agora no dia 4 de março deste ano o conjunto artístico interativo Nosso Senna, em homenagem ao mês de aniversário do Ayrton, que estaria completando seus 63 anos. Ayrton se foi e deixou um legado para os amantes do automobilismo, além de ser símbolo de motivação, inovação, competitividade e dedicação, legado que sem dúvida continuará a inspirar e influenciar as pessoas de todo o mundo por muitos anos. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se tu já conhecia essas curiosidades que eu citei,
ou se tem alguma que eu acabei deixando de fora, me conta que eu quero muito saber. Não esquece de me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Então se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha com os teus amigos. E eu já vou antecipar que o próximo vídeo eu vou falar de um jovem rebelde que mudou o mundo da música. Quem será, hein? Ficou curioso? Então não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!